Bom dia, igreja linda do Senhor. Grande é o Senhor em nossas vidas, em nossa casa. Mais um dia de graça que Ele nos deu. Novo dia recebi. Glória a Deus por esse dia. Que seja um dia de alegria, de fé, de paz, de ânimo, de atitudes boas. Que seja um dia abençoado, santificado, porque é santificado. Todo sábado Deus santificou. Aliás, todos os dias são santificados pelo Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Cássia, igreja linda do Senhor, seja bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus. Novo dia Deus te entregou. Novo dia Deus entregou a cada um de nós. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse novo dia. Ó Senhor, entre com a tua vontade, com o teu querer, a tua paz dentro de nós, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que o mundo não conhece. Só aquela igreja linda do Senhor, só aqueles que creem em Ti, só aqueles que Te buscam de verdade, e ela consegue alcançar essa paz que excede todo entendimento, na graça do nosso Deus. Seja feita a vontade do Senhor, na palavra, na nossa casa, em todo o tempo. Seja feita a sua vontade. Aleluia, Deus. Nayara, seja bem-vinda, Nayara, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, abençoe o nosso lar, abençoe o lugar que estivermos. Que o Senhor dê graças, que nós possamos dar graças a Ele todos os dias, todas as manhãs. Agradecer esse novo dia, essa nova esperança que entra dentro de nós, essa alegria do Espírito Santo, essa presença dEle. Glória a Deus, glória a Deus. Dá glória aí, irmãos. Dá glória a Deus aí. O Senhor é bom. Novo dia Ele te deu. Nova esperança, nova alegria, novos projetos, nova paz. Tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu tudo por nós. Esse amor incomparável. Temos que crer eternamente nesse Deus. Crer que só existe Ele, crer que Ele não decepciona nenhum de nós. Crer que Ele é tudo na nossa vida. Ele é a nossa alegria eterna. Amém? Vamos orar? Coloca a mãozinha no coração e vamos entregar o nosso coração, a nossa mente, o nosso tudo, todo o nosso ser, ao nosso Deus, ao amor da nossa vida, ao amor da nossa alegria, ao amor que é Ele, é Deus, ao amor que todos os dias Ele oferece para cada um de nós. É esse amor que nós confiamos, é nesse amor que Ele entregou, um amor impossível, e um amor que Ele entregou o seu Filho, que é muitas vezes impossível a gente entender tudo isso. Por amor a nós, Ele entregou o seu Filho na cruz, para morrer, para nos salvar, para ressuscitar, para estar conosco, e trouxe o Espírito Santo de Deus para morar dentro de nós, para habitar dentro do nosso coração, para habitar dentro de nós, para nos alegrar, para nos mostrar o caminho excelente, para nos animar, para falar que está aqui conosco. Ainda que chegue o vento, as tempestades, o fogo, ainda que estejam as tribulações rodeando nossa vida, nossa casa, mas o Espírito Santo de Deus nessa manhã diz: eu estou contigo, no vento, em todo momento. Eu sou o teu Deus. O Senhor Deus nos diz: eu sou o teu Deus.
e nada, e ninguém. Ninguém pode tirar esse Deus de dentro de nós, esse amor infinito dentro de nós. Ninguém pode tirar. Ninguém, é a sua certeza. Essa verdade que bate dentro de nós a cada dia, que Ele está conosco. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que coloca a mão dele junto da sua mão e caminha conosco. É esse Deus. É esse Deus que nessa manhã eu venho apresentar. É o amor de Deus, é a fé, é a esperança. É esse amor que nos renova, é essa esperança de todos os dias, que cura, Deus. É esse Deus que nos cura. É esse Deus que nos levanta para dar pago aos inimigos da nossa alma, Senhor. Então é esse Deus que nós devemos apresentar todos os dias. É esse amor que nós temos dentro de nós e que temos que semear nessa terra. O amor de Deus. Essa fé inabalável. Essa fé que todos os dias é regada pelo Senhor. É essa fé que nos levanta, que nos purifica, que nos santifica, que nos faz aproximar de Deus. É essa fé. E é essa busca que temos que ter todos os dias. Buscar a esperança, buscar a fé, acreditar nesse Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, que todo mal caia por terra em nossa terra, que todo mal caia por terra na nossa casa, na nossa vida. Que Deus venha visitar todos os lares, que Deus venha visitar todas as crianças dessa terra, Senhor. Que o Senhor venha visitar o órfão, a viúva, Senhor. Que o Senhor venha visitar aqueles que estão agora chorando porque perderam um ente querido. Senhor, visita, Senhor Deus. Enxuga as lágrimas, Senhor. Ô Senhor, que essa pessoa venha querer mais estar ao seu lado, Senhor. Querer mais se apresentar a Ti, conhecer a Ti. Ô Senhor, Espírito em verdade, Senhor. Ô Senhor, Tu és a verdade de cada um de nós. Tu és a verdade de toda a terra, Senhor. Tu és a verdade, Senhor. Então, Senhor, organiza a nossa vida, Senhor, porque, Deus, nós não sabemos arrumar nossa casa, Senhor. Nós não podemos nada sem Ti, Senhor. Ô Deus Santo, Deus querido, segura em nossas mãos, Senhor. Fala conosco, meu Deus. Fala, Espírito Santo, fala com a Tua igreja linda, Deus. Fala com essa igreja que Te busca todos os dias, Senhor. Move com as Tuas mãos, Senhor, porque as nossas mãos não são igual a Tua, Deus. As Suas mãos são poderosas, Senhor. Então move nessa terra, Senhor. Quantas pessoas sofrendo, Senhor. Quantas pessoas aí chorando, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, que não sabem aonde ir. O que fazer, Senhor? Quantos jovens querendo tirar suas vidas, Senhor? Quantas pessoas tirando suas vidas, ó Deus, que não creem num Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, quantas coisas acontecendo, Senhor. Quantas coisas acontecendo na terra e as pessoas não estão acordadas, Senhor. As pessoas ainda estão dormindo, Senhor. Ó Senhor, acorda esse povo. Que esse povo venha acordar, que eles venham querer acordar para Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Que eles venham Te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Que eles venham se render aos Seus pés, Senhor. Que eles venham, Senhor Deus, cada vez mais ouvir a Tua palavra. Para limpar, Deus, para se limpar, Senhor. Ouvir a Tua mensagem, Senhor, e acreditar que Tu és Deus. Tu és o Deus que perdoa, Senhor. Tu és o Deus que muda o homem, que muda a história, Senhor, do homem. Que coloca o homem limpo, Senhor Deus. Que coloca o homem na Tua presença, Senhor Deus. Que muda, Senhor, que muda aquele coração que não Te conhece, um coração de pedra, Senhor Deus. E dá um novo coração, Senhor. Um coração que ama, que perdoa, Senhor. Então, Espírito de Deus, Senhor, dá esse coração para essa terra, Senhor. Move com as Tuas mãos cada coração, Senhor, cada sentimento, Deus. Vá, Senhor. Vá falando, Senhor, na Tua igreja, Senhor.
Vai movendo nos casais, Senhor. Quantos casais se separando, Senhor. Quantas famílias se dissolvendo nessa terra, Senhor. Ah, Senhor, Tu podes, Senhor. Tu pode mover, Senhor, céu e terra, Senhor Deus. Tu pode mover, Senhor, toda essa nação, Senhor. Oh, Deus, Tu podes. Mas se a pessoa não quer, Senhor, o que o Senhor pode fazer? Se a pessoa não quer melhorar, se a pessoa não quer Te buscar, se a pessoa não quer conhecer a Ti, Senhor. Então, Senhor, é impossível, Senhor. É impossível, Senhor, o Senhor mudar quem não quer Te conhecer. Então, Deus, eu entrego esse governo também nas Tuas mãos. Todos os governantes nas Tuas mãos, Senhor. Eu entrego, Senhor, esse Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Eu entrego, Senhor Deus. Eu Te entrego, Senhor, toda a nação, Deus. Eu entrego nas Tuas mãos. Eu entrego as igrejas, os pastores, os presbíteros, todo o ministério da Tua casa, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos. Que cada um venha se fortalecer em Ti, Senhor. Que cada um venha Te buscar em espírito e em verdade, Deus. Perdoa os nossos erros, Senhor. Perdoa, Senhor, que muitas das vezes, Senhor Deus, nós não confiamos naquilo que o Senhor pode fazer. E colocamos as nossas mãos, Senhor. Oh Deus, que as nossas mãos não venham ser colocadas, Senhor, mas que as Suas mãos, Senhor, sejam colocadas na hora certa, no momento certo, Senhor. Que nós venhamos tomar atitude diante da Tua vontade, do Teu querer, Deus, não diante da nossa vontade, Senhor, porque a nossa vontade não é perfeita como a Tua, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Socorre essa terra. Socorre, Senhor. Socorre aqueles que Te buscam o socorro, Deus. Socorre vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Socorre aquele que está internado. Senhor, que está nos hospitais. Socorre, Senhor. Socorre aquele, Senhor, que muitas das vezes a pessoa fala, não tem mais jeito. Para Ti, o impossível acontece. O milagre acontece, Senhor. É pela fé, Senhor. É pela fé num Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que eu venho apresentar hoje. É um Deus Todo-Poderoso. É um Deus vivo. É um Deus alegre. E é um Deus que nos traz a alegria dele, a esperança e a fé e o amor. Que nos faz ter um novo coração. Ter um coração que arrepende cada dia do erro. É um coração que não quer dar a mão ao inimigo, mas quer dar a mão a Jesus. Então vem, Jesus, fala com a Tua igreja. Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Move com a Tua vontade, com o Teu querer, na Tua palavra, Senhor. Que cada um de nós venhamos sair daqui renovado, cheio do Teu Espírito, Senhor, cheio da Tua vontade, Senhor, e alegre, alegre porque temos um Deus que trabalha, um Deus corajoso, um Deus que nos anima, um Deus que nos esforça para cada dia buscar o melhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Jesus. Graças Te dou. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. A irmã se emociona. Quando fala com Deus, não há como a gente não se emocionar. Não há como a gente ficar do mesmo jeito. Esse Deus, Ele é tremendo, né? Então, quando a gente fala de coração, de sentimento, então não tem jeito, né? Deus é conosco. E assim, a nossa fé. Girlane, seja bem-vinda, minha linda, em nome de Jesus, igreja linda. Nayara, seja bem-vinda. Glória a Deus, que saudade que eu tava de vocês. Glória a Deus. Saudade, né? Saudade desse encontro, saudade desse amor, né? É um amor você viver junto com os irmãos. É amar, né?
Você falar, ó, tô aqui, vem me ver, vem me ver o que Jesus fez na minha vida e Ele vai fazer na vida de cada um de vocês, porque a gente só pode com Ele. Sem Ele a gente não pode nada, né? A gente só anda para trás, igual caranguejo. Mas com Jesus a gente pode todas as coisas, diz o Senhor, a palavra dele. Com Ele, glória a Deus, aí a gente tem alegria, a gente tem esperança, a gente traz a fé, tudo se renova com Cristo, né? Tudo, amanhã fica mais linda, mais o sol brilha mais, né? A gente fica brilhando também, né? Porque a gente traz o Cristo dentro da gente, então todos brilham, a gente vê o brilho do Espírito de Deus. Glória a Deus, igreja linda, Tamires, nossa líder, glória a Jesus. Deus abençoe, Deus nos guarde, nos proteja de todo mal, porque o mal não pode chegar perto. Ele pode até chegar perto, mas não pode tocar naquele que confia no Filho. Você é filho? Eu sou filho. Ele não vai tocar em você. Ele até tenta, mas não consegue, ele cai. Porque existe um anjo guerreiro, guerreando as nossas lutas. Nossa não, né? As lutas que vêm para nós. Então existe esse anjo que o Senhor fala, vai lá. E ele vem, e ele derrota o mal, e ele nos traz a alegria, e ele nos traz a esperança, e ele nos traz a fé, a alegria, o bom ânimo, a presença de Deus. Então a gente confia nessa presença, e a gente sabe que essa presença vence todo o mal. É nessa presença que eu quero que... Eu estou sentindo muita presença do Senhor aqui. E eu quero que os irmãos sintam essa presença aí. Seja visitado pelo Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, nesse sábado de alegria. Nesse sábado de aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque nós temos mais um dia que o Senhor nos entregou. Mais um dia com a presença dEle. Mais um dia de alegria, de vitória e de fé. Não deixa ninguém roubar a sua fé. Não deixa ninguém roubar os seus sonhos. Não deixa ninguém roubar a presença de Deus. Não deixa ninguém falar errado para você que você não vai conseguir. Você vai conseguir. Você é filha. Repete aí para você mesmo. Eu sou filha de Deus. Eu sou princesa. Você é princesa. Princesas e príncipes do Senhor. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Como Deus fala com a gente, como Deus nos renova nessa manhã, como Deus está presente. Glória a Deus. Então, não temos que temer a nada, só seguir. Seguir com fé e confiança nesse Deus, que tudo sabe, tudo fala, tudo vê. A gente espera e a gente confia. Glória a Deus. Então, hoje eu trouxe uma palavra que o tema dela é que fala assim: quem sou eu? Esse foi o tema, né? De onde eu vim? Então a gente coloca aí na nossa mente: quem sou eu? De onde eu vim? Olha, às vezes a gente nem pensa nisso, né? Ai, meu Deus, quem sou eu? Eu sou Rosane. E você? Quem é? De onde eu vim? Olha aí, de onde eu vim? Eu vim de onde? Quem me fez? Quem me deu vida? Olha aí quanta coisa que a gente tem que perguntar. Então, a palavra é essa. Ali em Gênesis, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Então, eu sei que eu vim de um Criador.
Deus. E Ele me criou, né? Igual o quê? A sua imagem e a sua semelhança. Então, de onde eu vim? Eu vim de onde? Da mão de Deus. Quem sou eu? Quem é você? Eu sou filha de Deus, daquele que me criou. Essa é a certeza. Temos que ter essa certeza. Quem sou eu? De onde eu vim? Quem me criou? Qual é a minha identidade? Qual é a minha identidade? Como é importante a identidade, né? A identidade faz você saber quem é você, da onde você veio. E quem te criou. Sabemos que saímos da barriga da nossa mãe. Nossa mãe nos criou, nosso pai nos criou. Mas antes disso tudo, antes dessa criação, houve um Pai celestial. Oh, aleluia, que formou com amor, que nos formou com alegria. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus. É esse Deus que se alegrou, que falou: eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Com amor, com alegria, com fé. Que nos trouxe o fôlego da vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Olha que lindo, que lindo. Que linda essa criação. Que lindo. E que muitos não dão valor. Querem tirar a sua vida. Querem tirar a vida do próximo. Mas não sabe que nós fomos formados com muito amor. Com muito, muito, muito. Um amor incomparável. Um amor que não existe. Um amor que não existe aqui na terra, mas só existe lá no céu. Esse amor incomparável. Nós nem temos menção desse amor. Aleluia, glória a Deus. Então, por isso, eu trouxe essa mensagem. Quem sou eu? De onde eu vim? Essa mensagem que Deus nos deu qualidades. Então, eu só coloquei 5 qualidades aqui. Eu venho falar da identidade. Depois eu vou falar da missão. Depois eu vou falar da comunicação. Depois eu vou falar da aliança. E depois eu vou falar da fé. Deus abençoou algumas qualidades que eu trouxe para a gente entender quem sou eu, de onde eu vim. Aleluia, glória a Deus. Eu vou falar da identidade. E nessa identidade eu vou falar de Jesus. Jesus, que está aqui em João 18, 36. João capítulo 18, versículo 36, que fala assim. Quando Jesus estava lá falando com Pilatos, né? Então diz assim: Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então ele sabia, ele tinha dentro dele a identidade dele. Ele sabia, eu não sou daqui. O meu reino não é daqui, é de lá. Então, as pessoas julgavam ele, né? O Pilatos achava, né? Porque entraram lá e falaram que Jesus veio para tirar a posição deles, né? Fazer revolução. E não, ele falou: não vim para isso, eu vim salvar a nação. Né? Então, Jesus tinha dentro dele a identidade dele. Ele não era daqui, não queria nada daqui da terra. Ele não quer nada daqui. Né? Ele veio mostrar quem ele era.
E ele não teve dúvida de quem ele é. Eu não sou daqui. O meu reino não é esse aqui. E qual é a nossa dúvida? Da onde? Da onde que a gente veio? O nosso reino é esse? A gente tem que lutar por esse reino aqui? Como é que está, né? Como está a nossa identidade? A gente sabe quem somos nós nos momentos difíceis? Nas nossas dificuldades, a gente sabe quem a gente vai recorrer? A gente sabe que não é aqui na terra que a gente vai conseguir as coisas perfeitas de Deus? A gente sabe como agir? Ou a gente esquece, às vezes, quem somos nós? E muitas das vezes voltamos atrás e falamos, nessa luta aqui eu não posso ser cristã. Eu não sou mais cristã. Nessa luta eu vou ter que mostrar, né, que muitos falam assim, que eu já ouvi isso que eu estou falando. Quando eu era de lá, da feitiçaria, quando eu não perdoava, como eu não tinha Jesus, as pessoas me respeitavam. Agora que eu tenho Jesus, as pessoas não me respeitam. Quer dizer, elas não sabem a sua identidade. Elas não tinham certeza ainda, essas pessoas ainda não têm certeza da libertação. Elas ainda não têm certeza desse amor. Elas ainda não têm certeza de quem elas são e de onde Deus tirou elas. Então, o nosso Deus, ele quer que a gente tenha o quê? A nossa identidade firme. Saber da onde a gente veio, da onde a gente saiu, quem nos resgatou, quem te tirou do pecado, aonde nós fomos resgatadas, dos vícios, das drogas, aonde é que o Senhor te resgatou para mostrar uma nova identidade, da onde o Senhor tirou a gente, da mentira, da fofoca, da tribulação, de botar uma outra pessoa numa tribulação. Aonde é que você e eu, da onde é que Deus nos tirou? Qual é a nossa identidade? Eu sou uma na igreja e fora da igreja eu sou outra? Eu sou uma com a minha família e com os amigos eu sou outra? Qual é a minha identidade? Então, essa palavra entrou muito dentro de mim. Qual é a sua identidade? Qual é? Então a gente tem que saber como Jesus. Eu sou Jesus. Eu vim salvar. Eu vim libertar o povo. E você? O que você veio fazer? Qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Qual é? Qual é a nossa missão? Qual é? Às vezes a gente nem sabe qual é a missão, nem sabe por que está aqui, nem sabe de onde saiu. Quantos não sabem? Quantos estão sem direção? Qual é a sua missão? O que Deus deu para você e para mim? Eu sei qual é a minha missão. A minha missão é trazer Jesus. A minha missão é falar dele. A minha missão é ganhar almas para o reino. A minha missão é trazer a verdade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E a sua missão? Você já sabe qual é a sua missão? Você já sabe o que Deus quer para você? Você já sabe o que Deus falou dentro de você para você fazer, que muitas das vezes você não vou, igual Jonas? Oh, larabá, xaralabá. Oh, Senhor, fala com a tua igreja. Fala com essa nação, Senhor, que ainda não te conhece, que ainda não tem essa intimidade. Porque o Senhor fala assim. E essa palavra entrou dentro do meu coração. Será que eu estou fazendo bem a minha missão? Será que eu estou realmente fazendo o que Deus me pediu? Com amor, com a dedicação, com a alegria?
Amém. Seja bem-vindo, irmão, em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor nessa manhã está colocando, está dando um chamado para a igreja linda do Senhor. Acorda, igreja linda. Você tem valor. Acorda, igreja linda. Qual é a sua missão? Será que a gente está fazendo essa missão que Deus nos deu? É só a igreja a nossa missão? É só entrar na igreja, ouvir a palavra, ir embora para casa? Só isso? Qual é a sua missão? Qual é? Que a gente tem que entender. Jesus sabia qual era a missão dele. Ele veio salvar e ele teve muitas lutas. Para mostrar primeiro que ele veio salvar, ele começou o quê? A curar. Ele começou a curar as pessoas. Que ele tinha que ter o quê? As pessoas tinham que ver a identidade dele. As pessoas tinham que saber a identidade de Cristo. Então ele primeiro mostrou a identidade dele. Quem era ele? Da onde ele veio? É o que nosso Deus faz conosco. Primeiro ele mostra qual é a sua identidade, da onde você veio. Ele sabe que aquela terra ali teimosa tem valor. Nada está perdido para o Senhor. Ele conhece, ele esmiuça o nosso coração. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Nós não podemos ser Jonas, nós não podemos fugir de Deus. Nós não podemos fugir o tempo todo. Ah, mas irmã Rosane, eu não sei ler. Ah, irmã Rosane, eu não sei a palavra. Ah, irmã Rosane, como? Como é que eu vou fazer essa missão de levar Jesus se eu não sei ler? Eu não quero. Eu também não quero aprender. Então, se você não quer aprender, mas a tua missão às vezes é ajudar o seu próximo. A tua missão às vezes é receber bem as pessoas na casa do Senhor. A sua missão às vezes é doar alguma coisa para o faminto. A sua missão às vezes é acolher alguém no seu lar. Ah, mas irmã Rosane, hoje em dia está tão difícil acolher alguém. Porque hoje há tanta mentira na terra, tanta gente que querendo, e a gente não conhece, a gente não pode abrir a porta, porque às vezes também é uma pessoa, é um ladrão. É muito difícil. Então a gente também coloca barreiras, né, nas missões. Ah, eu não posso. Hoje eu não posso fazer essa missão. Ah, mas eu não posso porque hoje está chovendo. Olha o sol, está muito quente. Hoje eu não posso completar essa missão, eu não posso visitar o doente, eu não posso visitar os hospitais. Qual é a sua missão? Ah, hoje eu não posso. Ah, eu hoje também não posso também dar um alimento, porque eu também não tenho. Qual é a sua missão? Qual é a minha? Tem que entender quem somos nós. Qual é a nossa identidade? Da onde a gente veio? Se Deus me criou com a imagem e semelhança dele, quem é Deus? Quem é o Senhor? Que Deus é esse? Que amor é esse? Que missão é essa? E muitas das vezes a nossa missão é levar a fé numa conversa. Levar a fé para aquele que não conhece, para aquele que não tem mais fé, aquele que já está seco, como uma árvore seca, que não conhece nem quer conhecer. Mas é a nossa missão bater na porta. É a nossa missão mostrar a Deus, mostrar o amor de Deus, sorrir. Às vezes um sorriso é tudo. Mesmo que, mas irmã, eu não posso sorrir porque eu não tenho meus dentes. Aí, ó, não tem dente, irmão, sorri a si mesmo. Sorriso é tudo. Sorriso é tudo, com dente, sem dente, é tudo.
Ah, mas irmã, eu sou muito tímida, eu não tenho como falar de Cristo. Ah, minha irmã, eu também não tenho como abraçar, porque sabe, né? Se abraçar o homem, vão pensar que eu tô querendo o irmão. Qual é a sua missão, meu irmão? Tem nada a ver. Às vezes um abraço cura. Às vezes um sorriso tira a pessoa de posições ruins, de coisas ruins na mente. Às vezes uma conversa leva a pessoa ao caminho excelente. Qual é a nossa missão, igreja linda do Senhor? Oh, larabá, xaralabá. Qual é a nossa missão? Às vezes é ouvir. Às vezes é ouvir o próximo. Qual é a nossa missão? É só dentro da igreja? É só ir para a igreja? É só ser religioso? Qual é a nossa missão? Para quem você está entregando a sua missão? Para quem você está dando a sua missão? Tem gente que não tem os membros, não tem uma perna, tem gente que não enxerga, tem gente que não fala, mas tem uma missão. Você chega perto daquela pessoa, uma perna só, ela está levando a palavra. Às vezes ela está sentada, num lugar só, entregando a mensagem. Às vezes ela está mancando, mas ela está ali, entregando a mensagem. Às vezes ela não pode falar, mas ela com os olhos ela fala e com a mão ela fala. Jesus, ela mostra para o céu. Então, muitas das vezes a gente impede a nossa missão de seguir. Muitas das vezes a gente coloca dentro do nosso coração que a gente não pode nada. Tem gente que não ouve, mas vê e lê a palavra. Qual é a nossa missão? A nossa missão é também cuidar da nossa família, escutar a nossa família, mostrar o caminho do Senhor para os nossos filhos. A nossa missão também é essa, cuidar bem do esposo, cuidar bem da esposa, amar o esposo, amar a esposa, amar os filhos, cuidar dos netinhos. Olha, sou vó, que lindo, minha netinha. Olha como Deus trouxe alegria para o meu coração de ser vó. É ser mãe 2 vezes. Qual é a minha missão? Às vezes tem uma pessoa lá doente, amigo doente, e a gente não vai visitar, porque não tem tempo, é muita corrida, é muita coisa, é muitos chamados para a nossa vida, é muita coisa. Então o irmão está lá seco, pedindo alguém, Senhor, envia alguém para me visitar. E não tem ninguém que visite. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão nessa terra? Quando Deus nos chamar lá para cima, para a nossa casa verdadeira, como é que a gente vai estar? Com tudo que Ele pediu ali pronto. Senhor, só consegui até aqui. Aqui eu não fui porque não deu nesse dia, muita tribulação houve, então não pude visitar o meu irmão. Meu irmão morreu sem a palavra. Aquele irmão morreu sem conhecer a Cristo, porque eu não consegui chegar até lá. Porque houve obstáculos e não deu para chegar. Qual é a nossa missão? O que eu estou fazendo com esse chamado? Às vezes a sua missão é estar ali ajudando na igreja, como uma criança, né? A salinha lá das crianças, coisa linda, a salinha infantil. A sua missão às vezes é ser diácono, é ser pastor, mas eu não quero ser pastor, é muito trabalho. Qual é a sua missão? Será que a gente está preparado para tudo isso, para essa missão toda que existe para a gente organizar?
Será? Temos que pensar se a gente está realmente conseguindo fazer essa missão, conseguindo, nem que se for um pouquinho, levar a palavra do Senhor, levar a mensagem de amor. Qual é a nossa missão? Então Jesus também sabia também como se relacionar. A comunicação, eu quero falar um pouquinho da comunicação. Como é que está, né? A comunicação, a nossa comunicação. Jesus se comunicava muito bem, né? Começou a chamar os discípulos para seguir, né? Ele disse para ele: olha só, sua missão agora não é ser pescador. A sua missão agora é seguir a Cristo e falar de Cristo. Então ele chamou, né, com amor, né? É isso que você pode fazer, é isso que você quer. Esticaram assim, né? Mas Senhor, que missão é essa, né? Que eu tenho que fazer, chamar o povo para seguir a Cristo, viver junto. Olha que coisa linda, você viver junto com Cristo. Caramba, que missão. Você receber desse Deus, né, esse poder de orar e curar. Olha, que missão, gente, desses homens. Que nossa missão também é você orar e ver o resultado. A pessoa ser curada, a pessoa ser liberta do mal, você expulsar demônios. Olha aí, quem somos nós? Filhos de Deus. Da onde nós viemos? Lá de cima do reino eterno. Homens e mulheres feitas pela mão de Deus. Que mão linda. É uma mão maravilhosa. Quem somos nós? Que missão? Que missão é essa? Apresentar Jesus. Missão que os anjos queriam fazer, mas ó, o Senhor deu para cada um de nós. Filhos. Aleluia, Deus. Então Jesus sabia, né, tinha uma boa comunicação, sabia se comunicar e tem autoridade. Então ele chamou, vem, e eles vieram. Olha só, e não sabia nem o que ia acontecer, nem o que estava acontecendo, só aceitou o chamado, só aceitou a caminhada. E é como Jesus fez com a gente nem sabe como a gente chegou aqui. Ele só falou, vem, e convenceu o nosso coração. E a gente começou a olhar, a seguir a Cristo e a ver que era bom. E que era muito bom sentir a presença de Deus. Seguir a Ele. Ter uma vida diferente, uma vida de alegria. Uma esperança viva. Um renovo vivo dentro de nós. Que coisa linda esse chamado. Você entrar e falar, ué, mas por que eu estou seguindo a Cristo? Você nem sabe como. Ele entrou dentro de você. Um dia ele entrou dentro de você e te convenceu que você iria caminhar com ele. Aliás, que ele iria caminhar conosco. Coisa linda. Que coisa linda esse chamado. Então, no meu chamado, eu era uma pessoa adoradora de imagem. Eu ficava ali orando, de joelhos na imagem ali, acreditando naquela imagem. E até que um dia Deus me chamou. E eu fiquei muito triste, que eu falei, gente, não tem mais imagem, não tem mais nada, o lugar não tinha nada para mim, não tinha como Tomé, ele queria tocar para saber a verdade. Mas que eu tinha dentro de mim aquela vontade muito grande de conhecer a Cristo. E de falar e de fazer a verdade, falar a verdade e fazer as coisas acontecer. De fazer ver o que Deus queria dentro da minha vida. Então nesse dia que eu aceitei Jesus, foi uma coisa assim
os meus pés ficaram fixos no chão, o meu coração queria ir, o meu corpo queria, mas prendia, ficava preso. Os meus pés não conseguiam andar até lá o pastor. Até que houve uma força dentro de mim. E eu tive que saber da minha identidade. Quem sou eu? O que eu quero? E eu só conheci a verdade porque eu entrei dentro da palavra. Que a palavra, ela me fez o quê? Ela entrou dentro de mim como uma luz que brilhou dentro do meu coração, na minha mente, nos meus olhos. E eu não conseguia mais, meus irmãos, olhar para aquela imagem que eu tinha na minha casa, imagem, sim. Eu tinha uma imagem de Nossa Senhora, coração de Jesus e de Nossa Senhora. E eu não conseguia mais ver. Aquilo entrava dentro de mim, aquele sangue, aquilo entrava dentro de mim que eu não conseguia mais. E eu pedi a verdade, o Senhor sempre pedindo a verdade, Senhor, me entregue a verdade. E o Senhor me resgatou e me trouxe a verdade. Glória a Jesus. E hoje eu sei que eu não preciso mais de imagem. Eu não preciso mais, desde o momento que você vê que a verdade está na palavra. Que a verdade é a palavra. E que ela te limpa, e que ela te purifica. E ela que te traz um novo homem, uma nova mulher. E essa palavra é que faz com que você veja a luz de Deus. A verdade é Deus. É Ele. Ele é a verdade. Então, naquele momento que eu fiquei ali indecisa, porque antes eu tive um sonho, e nesse sonho eu tive uma voz, né? Eu sonhei que meu padrasto já estava com câncer, então eu sonhei, isso eu estou dando um testemunho. Eu sonhei que ele vinha com a imagem debaixo do braço, ele tinha aceitado Jesus. Aí eu falei, ué, se ele aceitou Jesus, o que ele está fazendo com aquela imagem debaixo do braço? Então eu fiquei assim, perdida. Eu falei, gente, o que é? Se ele ia batizar e tudo. Gente, o que está acontecendo? Então, eu tive uma voz falando comigo. Não adore mais. E eu fiquei uma voz muito linda, uma voz muito grave, que falava, não adore mais. Eu acordei às 9 e dormi às 10. E deu um sono tão grande e sonhei com esse sonho que era com meu padrasto. Que hoje ele já está no Senhor. Então, e isso eu fiquei ali perdida. Aí passou aquela semana, né? E eu querendo uma resposta, né, do Senhor. Eu não vi ninguém, estava eu sozinho dormindo. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu não conseguia olhar as imagens, não conseguia fazer nada. Aí o pastor, né, que hoje está em Cristo, o meu primeiro pastor, que era pastor do meu padrasto, aí falou, a sua filha está desse jeito, que Deus já havia mostrado a ele que eu estava perdida. Eu queria a verdade. Eu estava ali, mas Senhor, por que eu não posso, né, me ajoelhar mais nas imagens? Por que eu não posso adorar a imagem? Por que eu não... Eu era adoração, porque eu achava que não era, porque eu não tinha entendimento. Porque o que a gente vê, é uma... O que eles falam? É só a imagem, é um retrato. Mas um retrato, você não adora o seu filho, o retrato do seu filho. Você não pede ali para o retrato. Então, é uma adoração. E eu não estava, né? A gente na hora, é tanta coisa na nossa vida atribulada, né? Que a gente não está vendo isso. Mas desde o momento que Deus te liberta, né? Que Deus fala a verdade para você, você não consegue seguir mais. E eu ali acendi a vela para Nossa Senhora. E teve uma noite que eu acendi vela. E a vela derreteu na mesa. E não queimou nada. Ficou derretida, aquele fogo. Aí meu esposo acordou e falou, você vai colocar fogo nessa casa? Aí eu falei, nunca mais eu acendo mais vela.
Então nunca mais acendi. E Deus me libertou. E Deus, naquele momento, que eu nunca mais quis saber das imagens, de nada, eu coloquei as imagens dentro de uma sacola, levei na igreja e falei: assim como o Senhor me libertou, o Senhor também vai libertar outras vidas. Eu creio. E deixei lá. Eu profetizei que a minha vida estava liberta e que outras pessoas também seriam libertas quando deixassem conhecer a verdade. E eu fui pedir explicações. Eu fui ao padre: Padre, eu tive esse sonho, eu tive essa voz, e eu era da Legião de Maria, eu orava com elas, eu já não queria mais orar sem a palavra, era só, não queria ler os livros, só queria ler a palavra. Então Deus foi me libertando, Deus foi me libertando. E eu fui procurando as imagens na casa de Deus, né, que era evangélica. Depois eu fui procurando e não achava. Mas ele estava aqui, ó, dentro de mim. Ele já estava morando dentro de mim. Ele já estava reinando dentro de mim. Ele já estava mudando toda a minha história. Então o padre falou. Eu procurei resposta. Eu fui ao padre. Falei: por que o Senhor não mostra esse povo que eles estão em idolatria? Ele falou: eu não sou um pastor, eu sou um padre. E o povo, a fé deles é essa. Eu não posso tirar essa fé. A esperança é dessa forma. Então tem um momento que Deus nos traz a libertação. Tem um momento que Deus nos traz a verdade. Tem um momento que a gente busca a verdade. Cada um sabe o que está fazendo. Cada um sabe se quer ou não a verdade. Cada um sabe a sua missão. Cada um sabe a sua identidade. Então, nós não podemos, né, falar: eu sei o que aconteceu comigo, mas eu não sei o que aconteceu com meu irmão. Eu não sei até quando ele vai continuar crendo na imagem. Eu não sei até quando ele vai estar nesse caminho. Mas se ele buscar, eu tenho certeza, como eu busquei o Senhor, e Deus me revelou quem ele era e quem ele é. Um Deus forte, um Deus verdadeiro, um Deus que nós não temos que temer nada. E ele pode revelar a cada um de nós quem é ele. Se você estiver em intimidade, se você buscar esse Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, ele se apresenta a você. Ele se apresenta e ele fala, e ele age, e ele muda a história da tua vida, como ele mudou a minha história. Glória a Jesus, como ele mudou tudo. Mudei de igreja, mudei de veste, mudei tudo. Por quê? Porque aquelas vestes também que eu usava já não estavam agradando ao Senhor. Então a gente não pode também ir contra o Senhor, contra a vontade de Deus. Você não usa mais decote, né? Você não usa mais dentro da igreja, você não pode ir com bermudinha dentro da igreja. Então tudo isso, né? Deus foi mudando, Deus foi mostrando. Então, tudo bem, você ainda não conhece a palavra, você ainda não conhece a Cristo, você vai visitar com a roupa que você tem, do jeito que você é, mas quando ele entrar dentro de você, que te chamar, você vai ver que tudo vai mudar. As suas vestes serão outras. Você não vai, você vai se sentir mal. Você vai pensar: eu estou me sentindo pelada. Deus muda tudo. E Deus te faz um homem, uma mulher restaurada, diferente, renovada. E as pessoas vão te seguir. Aqueles que querem Cristo. Eles vão te seguir porque eles vão ver Cristo em você.
Então eles vão querer estar perto de você, eles vão querer estar junto, conhecer a mensagem. Não é por você, não. É por quem você leva dentro de você, Cristo. É esse Cristo, é essa luz que te brilha, é essa luz que faz você brilhar, que faz eu brilhar, é essa luz que chama a atenção e que fala. Às vezes as pessoas estão na rua, você é cristã. Eu não falei nada. A pessoa já fala, você é cristã. Pede oração, pede para a gente orar, aí eu convido para ir para a casa do Senhor. É maravilhoso ser de Cristo. É maravilhoso ser liberto. Hoje eu sei. Eu posso entrar na igreja, eu vejo, não tem nada, mas Jesus está aqui, na casa dele. Não tem imagem nenhuma, mas eu sinto a presença. Mas eu tenho a presença. Glória a Deus. Então, há um momento de libertação, de renovo, de verdade. Busque a verdade, que é Cristo. E vai achar. Não estou chamando, não estou falando para você sair da casa do Senhor. Eu estou falando, né, daquelas pessoas que católicas ou dos espíritas, quem convence em tudo é Deus. Quem faz tudo é Senhor, não sou eu. Eu estou só mostrando o que Deus trouxe para mim, a verdade. E hoje eu vivo a verdade com alegria. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, vamos continuar aqui na palavra, né? Jesus convenceu muitos a seguir a ele e a ser pescadores de alma. Jesus tinha bons relacionamentos para levar as pessoas para a casa do Senhor, né? E como está o nosso relacionamento para levar as pessoas para a casa de Deus? Como é que nós estamos convidando aquela pessoa para estar na casa do Senhor? Como é que nós estamos fazendo isso? De qualquer jeito? Como é que a gente está servindo aquelas que entram lá dentro, que recebem a palavra, né? A gente está abraçando esse povo? A gente está abraçando, está pedindo volta, volta sempre. A gente está abraçando ou a gente está deixando? Ah, não quis, acabou. Qual é o nosso relacionamento na casa do Senhor? Será que a gente está realmente percebendo, né, que a gente está certo ou errado? Qual é? E como é, né? Como é que a gente vai conseguir, né, essas pessoas? Como a gente está se relacionando também com a nossa casa, com o nosso familiar? Como é que a gente está chamando esse povo para entrar na casa do Senhor? Para estar junto? Como? Tudo isso. Outra coisa também que o Senhor chamou também minha atenção foi na aliança. Que aliança que a gente está fazendo? Jesus tem aliança com o Pai. Qual é a aliança nossa? Qual é a aliança que nós estamos fazendo? Com quem? Com Cristo ou com as imagens? Com Cristo ou com a religião? Qual é a nossa aliança? Jesus também fez essa aliança com os discípulos dele. E como o mundo está vendo esse Jesus? Qual a aliança que o mundo está fazendo? É com Cristo ou é com o mundo mesmo, né? Ou que as coisas do mundo entram na igreja? Como é que fica isso? Qual é a aliança? É com a igreja e com o mundo ou é só com Cristo e a igreja? Algo a pensar. Eu creio que Deus queira fazer uma aliança com cada um de nós. Eu creio. É um casamento, né? Uma aliança, não casamento. E o Senhor quer fazer esse casamento com cada um de nós. Com aquele que ainda não se aliançou a Ele. O momento é agora. Vem como você está. Vem, dá o seu passo, mesmo com as suas pernas endurecidas. Creia, o Senhor quer fazer essa nova aliança com você. Quer fazer uma aliança. Aceita o Senhor na tua vida.
como o único, verdadeiro, exclusivo Salvador da sua vida. Ele é o único, ninguém salvou a não ser Jesus. Então faz essa aliança com o Senhor. Glória a Deus. A história de Daniel, que eu estou correndo aqui por causa do horário. A história de Daniel, né? Daniel 3,13. Daniel 3,13. O que que fala? Em Daniel, eu vou correr por causa do horário. Daniel 3,13. Daniel era o quê? Eram os discípulos, eram filhos de Deus, né? Que acreditavam no Senhor, que criam, né? Que as coisas que Deus falasse para eles, dava tudo certo, né? Então era uma fé, era uma identidade que eles tinham, né? Que sabia quem eles eram. Tinha uma identidade, tinha fé, tinha missão, tudo isso estava junto deles e sabia como receber as pessoas. Então, em Daniel 3, eu vou passar só assim rapidinho, né, para vocês entenderem por causa do horário. Então, Daniel 3 está falando sobre o rei Nabucodonosor, que fez um decreto, que neste decreto ele fez uma imagem, e essa imagem as pessoas tinham que ajoelhar, era uma imagem de ouro, né, uma imagem importante para ele. Então as pessoas tinham que ajoelhar diante daquela imagem, né, que o rei que fez. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram, não se renderam às imagens, não acreditou nas imagens, porque eles sabiam quem era Deus, eles acreditavam em Deus, né? Então eles não se ajoelharam diante daquela imagem, porque eles tinham uma identidade, eles tinham uma missão, eles acreditaram no Senhor. Então eles não se ajoelharam. Então, por eles não se ajoelhar naquelas imagens, o que aconteceu? Havia uma labareda de fogo, né? Um lugar que eles botavam fogo e queimavam as pessoas ali. Então eles foram chamados, né? Por eles não conseguir, por eles saber o Deus que eles serviam, eles foram chamados para entrar naquele lugar e serem queimados. Só que o rei não sabia o Deus que eles tinham, o Deus vivo e poderoso. Então, o que aconteceu? Lá estava Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá dentro da labareda, adorando o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Adorando um Deus todo-poderoso. Eles entraram, adoraram, louvaram, cantaram, acreditaram. A fé deles cresceu ali dentro. Aleluia, Deus. Então, na adoração, eles foram lançados. E o que aconteceu? O anjo do Senhor estava ali dentro, junto com eles. E o rei viu que haviam 4 homens ali dentro, não era 3. Ele falou, o que está acontecendo? Estou vendo 4 homens ali dentro e não 3. Então eles louvando, eles agradecendo, e o fogo lá comendo ali dentro. O fogo comendo, mas não tocou neles. Por quê? Eles estavam adorando de verdade, eles estavam ajoelhados de verdade, ali diante do Deus vivo, acreditando que nada iria acontecer a ele. Então é isso que Deus quer, que você se ajoelhe diante dele, não de imagem, mas diante de um Deus todo-poderoso. E acredita que em todas as lutas, em todas as batalhas, em tudo isso o Senhor está conosco, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa coragem, a nossa esperança nele, o nosso amor. Então, o que aconteceu com eles? Eles não foram queimados. O rei chamou eles e quis o Deus deles, olha só, chamou eles, viu que eles não foram queimados, que nem cinza, nada aconteceu com eles, eles não tinham nenhuma queimadura, nada, eles saíram ali sem fumaça. Imagina um lugar que
antes já tinham queimado outras pessoas e eles não foram nem tocados. Glória a Deus por isso. É isso que Deus quer. Que a nossa fé, que a nossa identidade, que a nossa missão, que a nossa esperança esteja nele. Que o nosso chamado a gente venha cumprir. Em nome do Senhor Jesus. Todos nós possamos cumprir esse chamado. E realmente, o fogo não vai chegar, a água não vai chegar, nada vai chegar para acabar com a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Então, houve misericórdia ali para aquele povo do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego. Houve misericórdia, porque eles estavam adorando, porque eles estavam acreditando, porque eles tinham identidade, porque eles tinham fé, que eles tinham como chegar às pessoas, porque eles tinham amor pelo próximo, amor pelo Senhor, adoração ao Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus quer, que você chegue com intimidade, que você conheça esse verdadeiro Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu vou me despedir, porque eu sei que já está na hora. Então, que essa palavra fique em cada coração, em cada mente, em cada sentimento. E que Deus, nesse dia, em todos os dias da sua vida, esteja com você. Que o Senhor te abençoe, que te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Muito obrigada, igreja linda. Fica com essa palavra. Fica com essa mensagem. Passa essa mensagem. Veja como está a sua missão. Veja como está a sua identidade. Veja como está tudo isso que Deus falou para você nessa manhã. Veja como está aonde você está, na casa de quem você está, com que intimidade você está, com que aliança você está sendo feita, para quem? Para Deus? Para o mundo? Com os dois? Não, só tem que ser um. Ou é o mundo ou é Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos saber a nossa identidade, da onde a gente veio e para onde a gente tem que voltar. Essa terra não pertence a gente. Esse mundo não pertence a nós. E o nosso Salvador está próximo. Jesus está voltando. Então o momento é agora de se render aos pés do Senhor. Um beijo da irmã Rosane. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, irmãos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Amém.